Muito bem-vindos! O vídeo que eu vou mostrar agora para vocês indignou as pessoas e mostrou uma face muitas vezes desconhecida do Supremo Tribunal Federal. Ou será que seria melhor chamarmos de Suprema Realeza Federal? Afinal de contas, lá eles são como reis. Tem até funcionário para puxar a cadeira para sentar. E em seguida você não vai acreditar nas outras regalias e privilégios dos ministros do Supremo que eu vou mostrar para você. Agora assiste esse vídeo que eu vou mostrar e enquanto isso curte aqui esse post e se inscreve no canal para você entender melhor como funciona a política, Brasília e o nosso país e para que a nossa indignação possa se espalhar e mais pessoas possam compartilhar dessa indignação e erguer a sua voz contra os privilégios e contra as mordomias. Então, assiste aí. Olha aí, pessoal, quanta mordomia. Dá uma olhadinha nisso. Ao chegarem para a sessão de julgamento no Supremo, cada ministro tem um funcionário da corte que o ajuda a se acomodar na poltrona antes do início dos trabalhos. Porque afinal eles são supremos. Eles não precisam nem mesmo se preocupar em ajustar os seus próprios assentos. Esses trabalhadores que vocês estão vendo aí, eles são conhecidos como capinhas. E eles têm esse nome porque eles usam como uniforme uma capa parecida com a capa dos ministros nas costas. Mas a capa deles é menor, é mais curta, é claro, afinal de contas, não dá para correr o risco de confundir os capinhas com quem? Com as suas excelências supremas, com os capões. A diferença de poder, de status e de posição social tem que ficar muito clara. Uns são os capinhas, os outros são os verdadeiros capas pretas, os capões, os capos, os chefes. O jornal G1 da Globo tem um nome muito mais fofinho para os capinhas. Dá uma olhadinha aí no nome que eu vou mostrar para você. O que você achou desse nome? Aí os capinhas são chamados de anjos da guarda dos ministros do Supremo. Que fofinho. Para ser justo aqui, é preciso dizer que eles não só ajustam as poltronas dos ministros do Supremo para assegurar um máximo conforto, um conforto supremo. Ou seja, eles não fazem só isso também, é claro. Eles fazem ainda de tudo um pouco e eles estão de prontidão para atender às 11 excelências supremas a qualquer momento. Segundo o G1, os capinhas têm entre as suas funções organizar os livros dos magistrados. Afinal de contas, livros de direito são muito grandes, muito pesados. Ainda eles carregam documentos e votos. Quem diria? Um ministro, imagine só ter que carregar documentos e votos. Eles arquivam os memoriais entregues pelas defesas. Eles providenciam cópias de pareceres e petições. E eles também servem água e cafezinho. O quê? Cafezinho, Deltan? Sim! Aquela droga perigosíssima que altera o funcionamento do organismo e que o ministro Dias Toffoli comparou com a maconha e a cocaína enquanto ele tomava um golinho no julgamento da descriminalização da maconha. Veja só aqui. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o que é droga? Droga é toda substância ou qualquer substância externa ao organismo que pode alterar seu funcionamento. Tanto o café, que eu acabei de beber aqui, como o tabaco, que eu não fumo, quanto a cocaína, que eu nunca vi, se enquadram nessa definição, pois todos modificam a bioquímica do cérebro, apesar de terem efeitos distintos. É isso aí, ó. Maconha, cocaína, cafezinho. Os capinhas ajudam até mesmo os ministros a vestirem as famosas togas pretas. Algo muito parecido com aquelas cenas, você lembra daquelas cenas de filme, de cinema, que a gente vê nos seriados também sobre a nobreza britânica, como o seriado Downton Abbey, ainda o The Crown. Você lembra como os lords e as ladies, eles tinham valetes e damas de companhia, damas de honra, que faziam tudo para eles. Desde passar e dobrar suas roupas, até ajudá-los a se vestir, a colocar os corpetes para os seus bailes e jantares de gala. Pois é. Quem disse que a aristocracia e a elegância requintada dos dourados anos do século XVIII morreram? Tá aí, é só olhar para o Supremo. A diferença é que, naquela época, pelo menos, cada lord e cada lady pagava do seu próprio bolso pelos seus assistentes. Mas aqui no Brasil, não. Aqui quem paga o salário dos capinhas somos nós, você e eu, com os impostos que nós pagamos por 5 meses a cada ano inteiro.
E que salários, meus amigos? Os capinhas podem receber entre 2,5 mil até 11.700 reais por mês. Sem contar, é claro, as horas extras. Afinal de contas, anjos da guarda também têm lá os seus direitos trabalhistas. O salário dos capinhas pode ser alto, mas já podem até ser considerados um avanço em relação ao que alguns seguranças de ministros do Supremo ganham apenas de diárias ao acompanhar os ministros para eventos e com vescotes chiques lá no exterior. Mas são chiques mesmo, e nem sempre relacionados à função de juiz. Um segurança do ministro Dias Toffoli ganhou, presta atenção, 39 mil reais para acompanhar o ministro na final da Champions League, porque ninguém é de ferro, lá em Londres. Tudo para a segunda assessoria da imprensa do STF proteger Toffoli do aumento dos ataques e incidentes registrados nos últimos anos contra ministros no exterior. Toffoli acompanhou de lá a vitória do Real Madrid do camarote de um empresário. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, em Londres, Toffoli assistiu à final da Champions em camarote de empresário. E, por coincidência, esse empresário era um patrocinador do evento jurídico a que Toffoli compareceu em Londres em abril, ao lado dos seus coleguinhas Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Como Toffoli curtiu o final da Champions em uma localização tão privilegiada como esse camarote, gentilmente reservado pelo amigo empresário, fica difícil de imaginar, não é mesmo, qual que é o tipo de ameaça ou de ataques a Toffoli que ele poderia vir a sofrer por lá. Contudo, é sempre mais fácil, né, gastar o dinheiro das outras pessoas. É sempre mais fácil fazer cortesia com o chapéu alheio. Aparentemente, o pior incidente que Toffoli poderia sofrer por lá seria uma indigestão causada pelo open bar ou pela open food que camarotes tão sofisticados como esses costumam ter. É um perigo realmente grande, que justifica que nós, brasileiros, tenhamos que pagar 39 mil reais em diárias para apenas um dos seguranças que acompanhava o ministro. Esperamos, pelo menos, que o segurança tenha curtido esse momento único, que foi assistir ao vivo a final da Champions League e a vitória do Real Madrid de camarote ao lado de uma celebridade tão amada, tão popular e tão bem vista quanto Dias Toffoli. De fato, uma celebridade suprema, né? Mas o gasto com segurança de Toffoli para assistir a Champions League em solo britânico, berço da família real e da aristocracia mais famosa do planeta, não é nada esse preço comparado ao que ele já gastou com seguranças apenas entre abril e maio para fazer viagens tanto para Londres quanto para Madrid. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí, ó. Foram quase 100 mil reais pagos por mim e por você para custear 25 diárias internacionais dos seguranças do ministro. Ah, meus amigos. Além de eles viverem bem e serem bem atendidos pelos mais de 2.800 servidores ou assessores, o que dá em uma divisão de cerca de 254 servidores ou assessores para cada um dos 11 ministros, os Supremos também precisam se alimentar bem para aguentar as pesadas sessões de julgamento do tribunal e os eventos do STF. E por isso as licitações da corte incluem medalhões de lagosta com manteiga queimada, bobó de camarão, camarão à baiana, bacalhau a Gomes de Sá, frigideira de siri, moqueca capixaba, moqueca baiana e arroz de prato. Dentre as carnes, meus amigos, as carnes são supremas, como eles. Você tem dentre as carnes vitela assada, codornas assadas, carré de cordeiro, medalhões de filé e tornedos de filé, que eu nem sei o que é, com molho de mostarda, pimenta, castanha de caju e com gengibre. E para beber, ou boire, como dizem os franceses, claro que tem que ser um fino vinho tinto seco que tenha ganhado pelo menos 4 premiações internacionais, porque todo mundo sabe que vinho com 3 premiações internacionais ou menos não presta. E o vinho tem que ser envelhecido em barril de carvalho francês, americano ou ambos, por pelo menos 12 meses. Senão é capaz de suas excelências supremas cuspirem tudo na cara dos outros depois do primeiro gole. Tudo com muita sofisticação, delicadeza e elegância, é claro. Tudo isso que eu mencionei consta em um edital de 2019 do próprio Supremo. Pra vocês não dizerem que eu estou mentindo de tão inacreditável que é aquilo que eu estou falando, olha aí, tá aí.
Tudo isso consta do edital de 2019 do Supremo, ao custo de R$1.100.000 para nós, o povo. Em 2019, o presidente do Supremo que supervisionou essa licitação era quem mesmo? Dias Toffoli. Sim, ele mesmo. O mesmo ministro que abriu o infame inquérito das fake news e entregou o inquérito nas mãos do seu colega com nome e comportamento de imperador, Alexandre. Tudo na mesma época, tudo em casa, como se diz popularmente. Será que o camarão ou a lagosta do Supremo estavam estragados? Será que o vinho, com pelo menos 4 premiações internacionais, foi consumido em quantidades muito exageradas? Dizem que o ministro lá tem um sério problema com bebida, o que é um assunto sério. Mas também é sério que fique bebendo vinhos caros às nossas custas. Nunca saberemos o tamanho dos exageros, mas o que nós sabemos é o seguinte: a realeza medieval nunca acabou. Ela vive, ela respira no Supremo Tribunal Federal, ela esbanja nessa nossa corte real. Essa é a certeza. Mas aqui vai a dúvida: quem nós somos? Os plebeus e trabalhadores que sustentam todo esse sistema com nosso suor e sangue? Ou nós somos os bobos da corte? Ou será que somos os dois? Conta pra mim nos comentários e, se ainda não fez isso, curte esse vídeo e segue o canal.